um dos casos ufológicos com maior repercussão internacional. Porém, o que poucos conhecem é que um dos envolvidos, após a morte física, retornou para dizer o que aconteceu sob outra perspectiva. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e o fenômeno da abdução alienígena é um contato imediato de 4º grau. Um contato em que a pessoa não apenas vê o UFO, não apenas interage com seus integrantes, mas adentra a nave em corpo físico. E aí existem diversas teorias para se especular quais seriam as intenções destes seres de outros mundos. Também sabemos que existem abduções em corpo espiritual, mas as abduções em corpo físico são uma realidade. Basta examinarmos os fatos, os relatos, e uma vez que são realidades incontestáveis, precisamos nos debruçar sobre esse fenômeno e tentar entender melhor o que está acontecendo. E quando pegamos um caso assim tão bem documentado, essa tarefa nos é facilitada. Hoje abordaremos o caso de abdução do casal Hill, Barney Hill e Beth Hill. Eles moravam nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire, nordeste dos Estados Unidos. Barney, um homem muito respeitado da comunidade local, assim como Beth. Barney trabalhava nos Correios, funcionário dos Correios. Já Beth era uma assistente social judiciária. Ambos membros da igreja local, muito ativos na comunidade, se envolviam em diversos projetos que visavam interesses sociais e comunitários. Ou seja, um casal respeitado que não teria motivo algum para inventar uma história insólita como essa. Na verdade, eles nem se lembravam muito bem o que aconteceu. Boa parte do relato se teve acesso a estas informações por meio de sessões de hipnose conduzidas pelo psiquiatra Dr. Benjamin Simon. Foram escritos livros e relatos muito detalhados sobre esse caso, mas resumindo, o casal resolveu passar um período de férias no Canadá, nas belas regiões de Toronto e Montreal. Passaram 5 dias muito agradáveis por lá, foram de carro, um Chevrolet 1957, e retornaram na noite do dia 19 de setembro de 1961. Por volta das 21 horas, já estavam novamente em território americano, na rodovia federal número 3. Às 22 horas, Beth notou um ponto luminoso perto da Lua, achou estranho porque ele ficava cada vez maior. Comentou com Barney que a princípio achou que poderia ser algum satélite, e a cadelinha do casal, a Delsey, começou a ficar meio inquieta no banco de trás, uma atitude meio estranha. Beth então solicita a seu marido que encoste o carro no acostamento. Pega um binóculo, aponta, mas ainda não chega a uma conclusão do que poderia ser aquilo. Barney desenvolve uma nova teoria, que talvez fosse um avião. Teoria que ele abandona ao ver o objeto fazer uma curva brusca em direção às montanhas. 1 hora mais tarde, às 23 horas, o casal, muito intrigado com aquele fenômeno, resolve sair da estrada, estacionar numa área de piqueniques, e aí o objeto já está bem mais próximo, eles já conseguem distinguir o formato de uma aeronave, um formato de charuto, com luzes multicoloridas. Isso deixa a Beth muito apreensiva, ela entra no carro imediatamente com a cadelinha, com muito medo. O casal prossegue viagem. Mais à frente, eles veem um daqueles hotéis de beira de estrada, que tem muito nos Estados Unidos. Tudo poderia ter terminado ali, mas algo os impelia a continuar, uma espécie de curiosidade. Algumas milhas à frente, o casal pega o binóculo e tem uma surpresa muito grande. O objeto estava a apenas algumas centenas de metros do carro. Já era possível distinguir o contorno da aeronave, a fileira dupla de janelas
de dentro uma luz branca que emanava de forma muito forte, e o que era também curioso é que a nave não emitia ruído algum, totalmente silenciosa. Então Barney toma uma atitude totalmente inesperada. Ele para o carro e começa a caminhar em direção ao UFO. Barney parecia estar num estado alterado de consciência. Ele começa a andar em direção ao UFO, para cerca de 15 metros da nave espacial e consegue ver lá dentro integrantes que não eram humanos, pareciam ser bem pequenos e cinzas. Barney então sai do transe, solta um grito de pavor e sai correndo de volta em direção ao carro. Entra sem falar nada para Beth, arranca com o veículo, prossegue em viagem. Nisso, a Beth percebeu o estado do marido, ficou ainda mais assustada, mas ela não conseguia mais ver onde estava o objeto, com ou sem o binóculo. A viagem prossegue por mais alguns minutos e de repente o casal começa a ouvir um ruído estranho dentro do carro. Parecia um bip, um barulho eletrônico. E também nota uma espécie de névoa tênue tomando conta do ambiente, de dentro do veículo. Nisso, eles perdem a consciência. E esta consciência só retornaria 2 horas mais tarde e mais de 50 quilômetros de estrada mais adiante. O que aconteceu neste lapso temporal, para o casal só começou a ficar mais claro depois que eles passaram pelas sessões de hipnose com o Dr. Simon, profissional muito respeitado da época. Barney lembrou que foi colocado numa mesa, numa maca simples, e que as criaturas começaram ali examinaram todas as partes de seu corpo, disseram para ele de uma forma que ele compreendeu que tudo seria rápido, que ele não se preocupasse, e usaram estranhos aparelhos que ele não conseguiu lembrar para descrever de forma mais detalhada. Já Beth lembrou que foi colocada numa sala diferente da de Barney, que estavam presentes 2 criaturas, uma aparentando ser o líder. E também utilizando de ferramentas esquisitas, várias amostras de pele, de tecido, de cabelos, de fluidos do seu corpo foram retiradas. As criaturas, e Beth lembrou de detalhes da situação, usaram uma espécie de agulha com 6 extremidades que se dividia desta forma para examinar diferentes partes do corpo dela, e uma agulha maior foi introduzida em seu ventre. Neste momento, ela lembra de ter sentido um pouco de dor e de ter reclamado. E um dos seres colocou a mão em seus olhos, dizendo que ela não sentiria mais dor e que se acalmasse. E realmente, a dor cessou imediatamente. Beth também deixa claro que, pelas suas lembranças, nenhum tipo de avanço sexual ocorreu. Beth também lembrou de coisas muito curiosas. Ela lembrou, por exemplo, que os seres relataram estranhar o porquê Barney usava um tipo de dentadura e ela não tinha nenhum tipo de prótese dentária. Na verdade, eles deveriam estranhar o fato de seres humanos ainda precisarem de alimentação sólida, porque eles mal tinham boca, era apenas um orifício, já não se alimentavam de sólidos com certeza há muito tempo, talvez nem de líquidos. Beth lembrou também que chegou a ter uma conversa com o líder. Ela queria levar uma prova do que estava acontecendo, mas não foi permitido. Inclusive o líder disse que seriam tomadas providências para que eles não lembrassem do que tinha acontecido. Ao que Beth respondeu que lembraria de tudo, nem que fosse a última coisa que ela tivesse que fazer na vida. Nesse momento, ela lembra da criatura esboçar uma espécie de sorriso, denotando algum tipo de senso de humor. E o relato fica ainda melhor, porque Beth, lembrando que Barney e Beth, membros muito respeitados da comunidade, não teriam por que fantasiar uma história como essa, tudo muito bem documentado em sessões, muitas horas de sessões de hipnose. Beth lembrou também de ter visto na aeronave um tipo de mapa, onde
linhas de diferentes tipos ligavam diferentes sistemas estelares. E a criatura explicou que aquilo eram rotas de viagem que eles geralmente faziam. A lembrança de Beth chegou num nível que ela conseguiu desenhar um pedaço daquele mapa. Depois esse desenho foi analisado por astrônomos e percebeu-se que ela realmente desenhou um mapa onde se mostravam claramente estrelas conhecidas da nossa ciência atual. E o ponto de origem daquelas criaturas, pelo desenho de Beth, seria o sistema binário de Zeta Reticuli, localizado a cerca de 39 anos-luz da Terra. E o que é muito interessante é que o desenho de Beth, ele demonstra um pedaço do céu que na região em que Beth mora não é visível. A própria estrela, o sistema de Zeta Reticuli, ali não é visível. Apenas milhares de quilômetros para o sul ele se torna visível no céu noturno. Ou seja, Beth não poderia ter feito aquele desenho apenas olhando para o céu. Barney Hill faleceu em 1969, aos 46 anos. E segundo Pedro de Campos, o médium Pedro de Campos, no livro UFO, Fenômeno de Contato, Beth participou em 19 de novembro de 1974 de uma sessão mediúnica, na qual estavam presentes diversos estudiosos, especialistas, conhecidos, e por meio de uma médium chamada Ethel, médium que fora escolhida porque não se interessava por UFOs, nada sabia do caso envolvendo o casal ocorrido anos antes. E durante esta sessão, a médium iniciou dando uma comunicação de um mentor espiritual chamado Albert. E logo em seguida, para espanto e comoção de todos, o espírito de Barney Hill se manifestou, comentando sobre o episódio de abdução que vivera com a esposa, há poucos anos, quando ainda estava encarnado. E, dentre outras coisas, ele conversou coisas pessoais com Beth, claro, mas uma das coisas que foi divulgada, que ele disse por meio da médium, é que a intenção dos alienígenas seria fazer experiências médicas avançadas com o objetivo final de melhoria corporal deles próprios. Manipulando o nosso DNA, buscavam aprimorar os seus próprios corpos que, por algum motivo, estariam necessitados desse tipo de intervenção. Barney também disse que estava muito feliz com a forma pela qual ele e Beth passaram pela situação, que teriam se saído muito bem, coisa que outros não teriam conseguido. No livro, o mentor de Pedro de Campos, Yoshua Ben Nun, confirma esta informação, mas acrescenta, e eu gosto sempre de frisar isso nos vídeos sobre esse assunto que faço aqui no canal, que a grande maioria dos seres de outros mundos presentes aqui na Terra, aqui está para nos ajudar a crescer, principalmente nesta fase de transição, muitos encarnando com missões em diversas áreas do conhecimento e das instituições humanas. O mentor também deixa claro que não precisamos ter medo, que realmente o planeta foi visitado e talvez ainda seja por civilizações que não têm muito comprometimento com a ética cósmica. Não chegam a ser maus, mas são cientistas interessados em colher material para suas próprias descobertas, mas que o planeta é protegido, nas palavras do mentor, por fraternidades de seres muito avançados, que não permitem que nada aconteça sem um controle e sem considerar as contingências kármicas envolvidas. O caso Hill foi encaminhado oficialmente para o projeto Livro Azul, conhecido como Blue Book, que é uma unidade da Força Aérea Americana responsável pela investigação dos casos de UFOs nos Estados Unidos. E os desdobramentos posteriores transformaram este caso no mais bem documentado da história da ufologia mundial. Se você gosta desse tipo de relato, não perca a nossa playlist
Ufologia e Espiritualidade. E se você quer se aprofundar sobre o que aconteceu nesta noite, há um relato bem detalhado neste livro, e a lista de livros citados está sempre na descrição do vídeo. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém que também possa se interessar. E eu vou deixar 2 vídeos muito legais sobre esse assunto na tela final. Um que fala sobre uma sessão de desabdução ocorrida num centro espírita. O que será que foi isso? E um outro que fala sobre as teorias que tentam explicar como os seres de outros mundos chegam aqui na Terra. Alegria, você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!